Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo nós vamos conferir aqui mais um vídeo do Jovem Pan Esportes, cujo título é o seguinte: Eu não acredito que eles, reticência, sucesso de Dorival no Flamengo e possível renovação geram debate. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, sempre deixar o like, acionar sininho, essas coisas. Você pode ver ali, rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com a sua ajuda para chegarmos nesse patamar. Sempre comente aí sobre o vídeo, se não quiser comentar sobre o vídeo, me diz só de que cidade e que estado você é. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, Lau. E, Mauro, falando sobre o Dorival, né, sobre esse retrospecto do Dorival. O Dorival, ele tem 24 jogos no Flamengo. 18 vitórias, 2 empates. Eu colocaria aí 3 derrotas, tá? Porque uma derrota aí são 4 derrotas, mas é aquele jogo contra o Internacional, onde o Dorival não deu um treino sequer, ele é contratado e vai direto pro Beira-Rio para comandar o time ali no banco de reservas. Então, seria justamente 23 jogos, 18 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas os números em si tem aí 4 derrotas. 51 gols marcados, 17 sofridos, 79% de aproveitamento. Até pelos contatos, Mauro, que você tem muito também ali dentro do Flamengo, você acha que já é certa a renovação do Dorival ou depende muito de resultado? Porque o Dorival tem um contrato até o fim desse ano e acaba. Será que o Flamengo já pensa numa renovação ou o Flamengo vai esperar para ver se o Dorival vai conquistar um dos títulos? Porque tudo bem, muito bonito, jogando muito bem, se não ganhar nenhum dos títulos vem pressão, né, Mauro? Só para reforçar o que você falou, aquele time tinha Diego Alves... Depende de como não ganhar. Eu sempre vou falar isso. Dependendo de como não ganhar os títulos, aí o Dorival vai ser muito cobrado. Dependendo de como não ganhar, aí capaz de não ser. Diego Alves... Qual do Inter? No Flamengo. Não, mas quando ele na estreia contra o Inter. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Andrés Pereira, William Arão e Bruno Henrique. 6 jogadores que ou já saíram do Flamengo, estão na reserva, ou, no caso, machucado, no caso do Bruno Henrique, né? É um time bem diferente até do time que ele vem escalando, né? Foi o que ele conseguiu colocar em campo ali. Até ele foi criticado na época porque colocou essa turma de 85, Diego Ribas durante o jogo. Vai ser refém dos caras, mas ele chegou pegando leve, claro, para tentar sentir o terreno e foi aos poucos fazendo as mudanças. Mauro, só complementando o que o Kaique me avisou aqui, que é legal também, dessas 4 derrotas, 3 foram na primeira semana, com 1 semana e meia de trabalho. Foram os 4 primeiros jogos. Ele perdeu 2 para o Atlético Mineiro na sequência em Belo Horizonte, um jogo numa quarta e no domingo, né? Um pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. E a outra foi com aquele gol bizarro do Rodinei. Contra o Corinthians. Eu acho que essa é que ele tem a maior responsabilidade. Acho que ele colocou um time muito fraco contra o Corinthians, um time muito fraco não, mas poderia ter colocado um time um pouco mais forte naquele jogo. Acho que ali ele poderia ter misturado um pouquinho as equipes e ter tido um time um pouco mais encorpado para tentar um resultado melhor, independentemente do erro grotesco do Rodinei naquela oportunidade. Eu acho que ele deve estar pensando, mas não acredito que negocie antes de terminar a temporada. Porque depois de toda a expectativa criada com essas atuações, com essas vitórias, não resta outra alternativa para o Flamengo ser campeão. O Flamengo perder mais uma final de Libertadores vai ser uma ressaca monstro. Se o Flamengo não for campeão da Copa do Brasil, vai ser uma pressão danada. E ele pode ter o filme dele queimado. Então, acho que eles vão esperar. É tudo ou nada para ele. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O Dorival vai levantar taças, vai ser campeão, vai terminar o ano em alta, viver o grande momento da sua carreira, ou ele vai... porque se o Flamengo perder os títulos que está disputando, ele terá jogado mal, o técnico será questionado. Foi questionado agora pra caramba contra o Palmeiras, porque escalou um time reserva, né, no primeiro tempo, demorou a substituir. Contra o São Paulo também, que o São Paulo martelou muito o Flamengo, ele foi criticado. Você imagina se ele perder títulos. Ele vai ser criticado. Então, eu imagino que os dirigentes até imaginem, pensem, que tem a questão contratual, quanto tempo de contrato, quanto que vai oferecer e tal. E para ele também, eu creio que seja interessante aguardar. Porque se ele for bem sucedido, ele trabalha para isso, obviamente, ele negocia em condições melhores, né? Um contrato que ele fechar hoje para 2023, certamente será diferente do contrato que ele possa fechar. Digamos, acaba o campeonato em novembro, tudo, vem a Copa do Mundo, e durante a Copa, entre um jogo e outro de Copa, né, assistindo ele tranquilamente na sua casa, no seu telão, ele pode negociar com o Flamengo em condições muito mais favoráveis. Eu fui campeão disso, eu quero tanto. E os caras vão dar. Se ele for campeão, os caras vão dar. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo vai esperar e acho que o Dorival também está contando com essa espera.
Eu acho que é isso que vai acontecer. O que eu entendo também é que o Dorival quebrou um grande galho da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo estava com o pincel na mão, estava apertadíssima. Quem vai trazer para treinar? A gente mesmo falou, quem será? Tentou de tantas maneiras, tantos treinadores. Trouxe o Paulo Souza foi embora da maneira que todo mundo já conhece. E aí veio o Dorival Júnior. Quebrou um galhão, deu certo. Deu certo, está funcionando. Mas agora a diretoria tem um tempo para respirar, está vivendo um grande momento na temporada. E tem mais, se o Flamengo não conquistar nenhum título, o Dorival já fez o comercial dele. Ele termina o ano muito mais fortalecido do que quando começou. Ele terá espaço em outras equipes, será um nome sempre... Lembrado, se alguém tiver que trocar, e toda hora trocam treinadores. Então, muito bom o que aconteceu para o Dorival Júnior e bom o que aconteceu para a diretoria do Flamengo, que teve um cara que chegou da maneira que chegou, vamos buscar a alternativa D, e deu certo. Mas a espera vai acontecer até o final da temporada, eu também acho. Vamp, momento, tá? Momento. O maior treinador hoje no Brasil, disparado, é o Abel Ferreira, por tudo que ele conquistou nos últimos anos. Mas momento, o Dorival é o treinador que vive o melhor momento no futebol brasileiro? Lógico, né? Tá aberto em 3 frentes, né? E é o que o Mauro fala, jogando bem, né? 2 finais já tá, Copa do Brasil e Libertadores. E creio muito que a rodada desse final de semana, a depender do que o Palmeiras faça no jogo de sábado, o Flamengo já joga sabendo o resultado no domingo, pode encostar mais ainda no Campeonato Brasileiro. E olhando a tabela toda, eu acho que o Palmeiras tem jogos mais difíceis do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Dorival vive um grande momento. O Fluminense também joga sábado. Ele joga sabendo tudo. E o Atlético, né? Contra o Atlético. Então, ele vive o melhor momento, tem o melhor plantel, né? O Abel tem um trabalho mais longo, mas as opções do Palmeiras de contratações, eu não vi ainda nenhuma contratação do Palmeiras. O professor sempre fala, contratação boa é aquela que dá certo. As do Palmeiras, no seu Murilo, que está lá de titular, né, o Atuesta, os gringos que chegaram, né, e até mesmo o Navarro, ninguém ainda rendeu aquilo necessário. É um Deus nos acuda quando não joga Scarpa, Veiga, Dudu. O Palmeiras sofre. O Flamengo já não sofre tanto. O pessoal que, teoricamente, hoje é reserva no Flamengo, veio para ser titular. Ayrton Lucas, Vidal, Cebolinha, Pablo, o Fabrício Bruno, né, o zagueiro? Fabrício Bruno. Tudo veio para ser titular. E eles jogam mantendo o nível. Quando entra, que precisa dessa outra cavalaria, manter o nível. Vive um grande momento e tem tudo também em relação ao contrato. Eu ficaria tranquilo também. É um time que está em dias hoje, paga, está com a moeda, fatura mais de 1 bilhão por ano. Não precisa pressa de ambas as partes, não. Pro Dorival, principalmente. Que aí pode, né, cobrar um contrato maior. Foi chamado e resolveu o problema. Tá certo? Quer dizer, para ele, tá ótimo, né? Tá ótimo. Qualquer coisa que acontecer, não vai acontecer nenhuma tragédia com o Flamengo, tá certo? No futebol não vai, praticamente pode ganhar 2 competições, e no Campeonato Brasileiro ele não vai temer em nenhum momento ficar numa situação desconfortável. Né? Se tudo correr bem como ele quer, pode até ganhar o título, mas mesmo que não ganhar, eu acho que ele já fez o comercial dele. Muito bom. Ó, a gente vai para um break rapidinho, tá? Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E ó, eu tô aqui hoje, né? Eu fui convidado para apresentar. Só que eu, Pedro, também falei depois do jogo, né? Depois do jogo, eu fiz uma declaração. Ontem eu fiz tudo, eu fiz 3 gols, eu dei entrevista e eu falei sobre o melhor momento da minha carreira, que é hoje, sendo bem sincero. Aqui, né, apresentando. Sim, não, e eu tô aqui dando uma entrevista exclusiva pra Jovem Pan, mas eu também estive ontem na coletiva de imprensa e falei sobre esse melhor momento da minha carreira. Então vamos escutar o que eu falei ontem depois do jogo.
eu sinto que eu estou num momento muito bom, né? Creio que é um dos melhores momentos da minha carreira, né? Pelo fato de eu estar jogando, né? De ter uma sequência de titular grande, de poder jogar esses jogos grandes e importantes, né? E ter uma importância maior. E eu creio que eu trabalhei para isso, né? Todo momento aqui no Flamengo eu sonhei com essa oportunidade que o professor Dorival está me dando, né? E eu creio que eu tenho ainda mais para dar, tenho mais para evoluir. Espero continuar nessa crescente. Olha aí, ó. Eu deixando claro que é o melhor momento da minha carreira. Realmente acredito numa vaga na Copa do Mundo, na seleção brasileira. E Vamp, é o melhor jogador hoje no Brasil? Porque tem o Arrascaeta também que tá jogando um bolão. Mas dá pra dizer, na opinião de vocês, Mauro também, o Pedro hoje, eu sou o melhor jogador em atividade no Brasil. Pira, né? Quem tá assistindo, pira, né? O cara fica mais maluco, assim. Sou ou não sou, velho Vamp? É, eu concordo. À frente do Arrascaeta. À frente do Arrascaeta. Mais decisivo. Mauro. São funções diferentes, né? O Pedro tá numa ótima fase. Ele é muito técnico, ele tem muitos recursos. Você, né, tem muitos recursos. Muito obrigado, meu amigo Mauro. Muito obrigado. Todo mundo ficou maluco. Ficou lelé também. Mas, isso nada mais é do que um dos seus presentes de aniversário. Sem dúvida. Dá, Maurão? Sem dúvida. Olha que presente. Então, mas eu acho que são jogadores diferentes. Mas assim, a fase, dentro das suas características, né, cada um, a fase do Pedro, de fato, ela é melhor. Ele é mais regular hoje, né? Ele tem sido eficiente em todos os jogos. Até quando não faz gols, tem feito boas partidas. E tem feito muitos gols. A gente fala do Gabigol, né? Realmente ele vem perdendo muitos gols. Só que o Gabigol, no jogo de ontem contra o Vélez, por exemplo, ele teve 85 minutos em campo, 2 assistências, de 17 passes, 16 foram certos, e aí teve 6 finalizações, onde ele realmente vem pecando nas finalizações. Agora, eu acho, perguntando pro Mauro também, que o Gabigol, primeiro, ele é participativo sempre. É difícil você falar, o Gabigol não fez falta no time hoje. Ele é importante dentro de campo. Ontem, inclusive, com essas 2 assistências. Ontem, inclusive, correndo o jogo inteiro. Outra coisa, desse... Pô, mano, mas o nome do cara é Gabigol. Ele tem que botar esse pé na forma, pô. Tá de sacanagem. Esse Gabigol que eu pergunto, me surpreende o fato como o Gabigol não está sendo vaidoso e egocentrista com o Pedro. Por quê? É comum o que aconteceu ontem. Mas ele não é vaidoso e egocentrista com o Bruno Henrique, pô. Ele tá fazendo só a mesma coisa. Ele dá passe pro Bruno Henrique, lança pro Bruno Henrique, cruza na cabeça do Bruno Henrique. Normal. Do Gabigol tá dando assistência pro Pedro. Você mesmo disse que poderia incomodar o Gabigol. Essa vaidade dele, o Pedro aí sendo falado em seleção brasileira, Copa do Mundo. E ele não vem interferindo no clima, Vamp. Muito bom. Ele vem sendo esse cara de grupo. Bom. Eles vão falar que veio na cabeça um negócio. Numa escala menor, é o que acontece no PSG. Numa escala menor. Tá certo? Quer dizer, tipo de ego e tal. E é muito legal. Eu acho que ele pode ter compreendido que é muito bom. Dupla é sempre importante. Às vezes um tá um pouco melhor, outro tá um pouco menos, mas eles são fortes juntos. Crescem juntos. É isso. E ele tá tendo, vai dizer que ele não tem oportunidade de gols? Tá tendo pra caramba. Ele não tem que ficar chateado em nada mesmo, não, porque fosse aquele negócio, essa bola toda vai pro Pedro, só pro Pedro. Todo mundo só procura o Pedro. Olha as oportunidades que ele teve ontem de fazer gol. Então, ele mesmo sabe, ó, o cara tá fazendo, tá tendo um melhor aproveitamento do que eu, mas eu também tô tendo minha chance. Eu tô na foto. E tá tendo chance e tá tudo certo. Lógico. Vai ganhar todo mundo. Eu acho que ontem, ao contrário de alguns outros jogos, em que ele foi até um pouco displicente, eu achei até que ontem ele tentou, sério, digamos assim, 100% sério, finalizar e errou. O companheiro André Rocha do UOL tem uma tese que eu acho que é interessante com relação ao Gabriel. Os goleiros já têm uma ideia de como ele finaliza, né? Aquela batida na bola, tentando tirar do goleiro. Ele tem que diversificar, treinar para diversificar um pouco a maneira como ele finaliza. Tirar do goleiro de outras maneiras, bate no alto, bate no contrapé. Ele tem que mudar um pouco, aumentar um pouco o repertório, porque o goleiro, de fato, o goleiro atento, ele tem uma ideia. A gente sabe como ele vai finalizar. A gente sabe que ele vai bater, de que maneira vai bater na bola. Aquela toque clássico dele que é tentando tirar do goleiro, meter uma curvinha. Como, por exemplo, o gol que ele fez no São Paulo aqui nos 2-0 do Campeonato Brasileiro. É típico dele, aquele tipo de finalização.
Aí ele tentou algo parecido contra o Atlético, mandou na trave, e era uma finalização idêntica à de 2019 no gol contra o Inter em Porto Alegre, nas quartas de final da Libertadores. A jogada do Arrascaeta, que rouba a bola, e a jogada do Bruno Henrique, que ele bate no canto juntinho da trave. Ele tenta repetir aquilo e ela vai na trave. Eu acho que talvez ele tenha que pensar nisso, em ter diferentes maneiras de finalizar, para tirar do goleiro, para surpreender o goleiro. Porque hoje o goleiro estuda muito o atacante. E um cara como o Gabigol, é óbvio que todo goleiro que vai enfrentá-lo já estuda, já se prepara, já vê vídeos, já tem uma ideia de que maneira ele se comporta diante do goleiro adversário. E às vezes acaba fechando o ângulo, acaba antevendo mais ou menos a maneira como ele vai finalizar e faz a defesa. Agora ele está jogando muito bem, né? Ele está fazendo um ótimo trabalho. Aliás, ele sempre fez isso, né, gente? Essa coisa de dar passe para o companheiro. O Bruno Henrique cansou de fazer gol com o passe do Gabriel. Isso não é uma novidade. Ele ocupar a faixa direita do campo Aqui tem informação, porra. não é uma novidade. A novidade é ele trabalhar com o Pedro, que é diferente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um híbrido, né? Ele é homem da velocidade e é o homem da área. Ele vira centroavante, ele se transforma em centroavante. O Pedro não. O Pedro é um homem de área que, aliás, tem dado algumas arrancadas, embora não seja jogador veloz. Ontem, de novo, ele deu uma arrancada conduzindo a bola. Eu tô treinando fisicamente. Mas aí foi... Eu tô vendo. Aí foi cercado por 2 atletas e acabou perdendo a bola. Mas houve outro jogo também, agora, passado, que ele deu uma arrancada, deu passe pro Gabriel. O Gabriel perdeu o gol também, completamente livre, né? Na semana passada, ou seja... Contra São Paulo, né? Foi contra São Paulo, nessa jogada do Pedro. Então acho que tem isso, mas ele está jogando muito bem. Acho que é uma questão mais de, sei lá, acertar o pé, ter mais confiança, passar por essa fase. Mas acho que ontem ele fez um jogo mais concentrado, mais atento. Que alguns jogos do Gabriel, especialmente na fase de grupos, por exemplo, contra a Católica, ele perdeu alguns gols ali que me pareceram assim, displicente mesmo. Tipo, tá muito fácil, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo que a bola vai entrar. E não entrava. E a torcida até chegou a vaiá-lo. Isso já vem se arrastando há algum tempo. Esses gols perdidos em quantidades muito grandes, acho que incompatível com o jogador da qualidade dele. Mas acho que ele ontem fez um jogo bom, se empenhou, ele jogou a vera, né? E o detalhe que é interessante do jogo de ontem também, muito se fala, quando a Arrascaeta não joga, o Flamengo cai. Ontem a Arrascaeta fez um jogo... Verdade. Assim, comum para uma Arrascaeta, né? Um jogo comum. Não teve momentos de brilho, não teve tantas participações em lances decisivos. Foi uma Arrascaeta light. E o time deitou e rolou. Eu acho que assim, o time mostrou ontem que mesmo sem o seu mais talentoso jogador brilhar, o time consegue se impor, consegue jogar muito bem, consegue se destacar, como aconteceu nesse jogo de ontem na Argentina. Eu costumo dizer que o Gabigol, quem critica não lembra que o Gabigol tá no Flamengo desde 2019 e o Gabigol nunca teve uma má fase. A má fase, que eu digo uma fase aquela de jejum, jogar mal, ele nunca teve uma má fase. Ele pode ter aí uma sequência de jogos que ele perde muitos gols, mas, pô, desde 2019, né, Vamp? Um atacante não ter uma má fase, a gente tá falando aí 2019, 2020, 2021, 2022, já pra 4 anos. É impressionante o que o Gabigol faz no Flamengo e eu quero ser grato a ele. Tô fazendo muitos gols graças ao Gabigol, tá? Né, Maurão? Muitos gols que eu venho fazendo. Vou pra seleção brasileira agora com a ajuda do meu grande amigo. E Vamp, mas é verdade, é difícil você ver um atacante que não tem uma má fase. O Gabigol é muito importante nesse Flamengo. Eu gosto muito do Gabigol. Você sabe que na minha seleção ele é titular. Você colocaria ele de titular na Copa, né? Na minha seleção, na minha. Sim, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Eu acho que ele faz mais gol que o Richarlison, ele faz mais gol do que Firmino, ele é mais participativo, né? Quem tá ali mais Ele pra mim, tinha que ir pra Copa e não... Mas no esquema do Tite, vai botar ele lá pra ser secretário do lateral, pra correr atrás do Alexander-Arnold. Então, porra, não tem como. No universo que eu conheço do futebol, o Alexander-Arnold que tem que se preocupar com o Gabigol, pô. Não o contrário. Absurdo. Aí não adianta muito. Na minha seleção seria titular. Ao lado do Neymar, do Paquetá. É que às vezes você dá uma chance pro jogador na seleção, né? E ele não vai bem. Mas tem um monte que tem um monte de chance e vários também não vão bem e ninguém pega no pé. Eu vejo sempre a camisa que o cara veste. O Gabigol, você acabou de falar, é titular do Flamengo, e não é de hoje. O Flamengo não é um time qualquer, né? É porque tá aqui no continente americano, aí o cara joga na Europa, tudo bem, competições lá, Premier League, é uma competição que exige mais, mas ele não joga lá, ele joga aqui, ele defende o Flamengo, ele é campeão da América, ele é artilheiro, faz gol, e ele é brasileiro, pode ser convocado. Na minha seleção ele estaria titular, e eu levaria o Gabigol também para a Copa. Se a dupla é Gabigol e Pedro, eu levaria tranquilo.
Né? Mas aí isso é a minha seleção. A do Tite é outra, a sua é outra, a do Mauro é outra, a do Vanderlei é outra, a do Bruno é outra. Eu gosto muito do Gabigol. Eu também gosto muito do Gabigol. Então, eu também levaria ele pra Copa, botaria titular ele e Pedro, jogando por trás deles como joga o Arrascaeta ali naquela faixa, Neymar e o resto dos jogadores aí. Mas sem secretário de lateral, pelo amor de Deus. Bom, o vídeo foi esse aí. Deixe nos comentários aí o que você acha a respeito dessa questão de renovação do Dorival, dessa fase do Gabigol e etc. Tudo que eles falaram aí no vídeo, que eu também falei. Eu não falei muito nesse vídeo não. Tô meio cansadão aqui. Mas deixe nos comentários aí suas opiniões a respeito do que foi falado aí. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal. Importante que você se inscreva para ajudar a gente a continuar crescendo, espalhar a palavra e falar muito do Flamengo por aqui. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.